Obituário. Meu marido, Lancelot, sempre lê o jornal durante o café da manhã. O que eu primeiro vejo quando ele aparece é o seu magro e abstrato rosto, portando seu eterno olhar de mau humor e de enigmática frustração. Ele não me cumprimenta e o jornal, cuidadosamente dobrado, cobre-lhe o rosto. Depois disso, só se lhe vê o braço, emergindo de trás do jornal para uma segunda xícara de café, na qual eu diligentemente colocar as necessárias colheres de açúcar, nem de mais nem de menos, sob a ameaça de um olhar carrancudo. Eu não me importo mais com isso. Pelo menos, nós temos uma refeição tranquila. Entretanto, nesta manhã, o silêncio foi interrompido quando Lancelot gritou bruscamente: Meu Deus, aquele idiota do Paul Farber morreu! Hemorragia cerebral! Eu quase não me lembrava deste nome. Lancelot mencionava-o ocasionalmente, assim eu imaginava como um colega de meu marido, um outro físico teórico. Pela exclamação exasperada do meu marido, tive a certeza que se tratava de alguém até certo ponto famoso que tinha alcançado o sucesso que Lancelot não conseguira. Ele baixou o jornal e me olhou aborrecido. Por que eles usam obituários com tal imbecil? Perguntou. Eles o transformam num segundo Einstein pela simples razão de ter morrido de hemorragia cerebral. Se havia um assunto que eu aprendera a evitar, era este de obituários. Eu não ousava nem acenar com a cabeça, concordando. Largou o jornal e saiu da sala, deixando os ovos pela metade e sua segunda xícara de café intacta. Suspirei. Que mais eu podia fazer? Que mais podia fazer sempre? Claro que o nome do meu marido não é realmente Lancelot Stebbins, porque eu estou trocando nomes e circunstâncias o máximo possível para proteger o criminoso. Entretanto, a verdade é que, se eu usasse nomes reais, vocês não reconheceriam o meu marido. Lancelot tinha uma capacidade especial a este respeito, uma capacidade para ser sobrepujado, para permanecer despercebido. Suas descobertas são invariavelmente antecipadas ou ofuscadas pela presença de uma descoberta mais importante feita simultaneamente. Nas convenções científicas, suas conferências são pouco concorridas, porque outra conferência de maior importância está sendo ministrada em outra sessão. Naturalmente que isto o afetou e transformou-o. Quando casei com ele 25 anos atrás, ele era um excelente partido. Ficara rico com uma herança e já era experimentado físico, muito ambicioso. Era grande promessa. Quanto a mim, creio que era bonita na época, mas isso não contava. O que contava era a minha timidez e a minha impossibilidade de ser a espécie de sucesso social que um jovem e ambicioso docente universitário precisava para esposa. Talvez isto tenha sido parte da capacidade de Lancelot para permanecer despercebido. Se ele se tivesse casado com outra espécie de mulher, poderia fazê-lo ressaltar. Ele percebeu isso após certo tempo? Foi por isso que ele se foi afastando de mim após 2 ou 3 anos razoavelmente felizes? Algumas vezes acreditei nisso e senti-me amargamente culpada. Mas então eu pensava que era somente sua sede de fama que se tornava insaciável. Abandonou o cargo na universidade e construiu um laboratório só para si, afastado da cidade por causa, afirmou, do preço barato e do isolamento do local. Dinheiro não era problema. No seu campo de experiência, o governo era generoso em doações e ele sempre as conseguia. E quando este dinheiro acabava, ele usava o nosso sem limitações. Eu tentava opor-me a ele. Mas isso não é necessário, Lancelot. Não é enquanto tivermos problemas pecuniários. Não é enquanto eles o mantiverem na universidade. Tudo o que quero são filhos e uma vida normal. Mas havia algo dentro dele que o cegava para tudo mais. Ele ficava zangado comigo. Há uma coisa que deve vir primeiro. O mundo da ciência precisa reconhecer-me pelo que eu sou. Um grande pesquisador. Nesta época, ainda hesitava em aplicar a si mesmo a palavra gênio. Não adiantava. A falta de sorte permanecia perpetuamente contra ele. Seu laboratório fervilhava de trabalho, contratou assistentes a excelentes salários, entregou-se intensa e incansavelmente ao trabalho. Nada resultou. Eu continuava com a esperança de que um dia ele desistisse, voltaria para a cidade, permitiria que levássemos vida normal e tranquila. Eu esperava,
Mas, sempre que ele poderia admitir a derrota, nova batalha era empreendida, alguma nova tentativa para tomar de assalto os baluartes da fama. Cada vez ele investia com grande esperança e cada vez sucumbia com enorme desespero. E sempre se voltava contra mim, pois, se era arrasado pelo mundo, podia sempre arrasar-me em troca. Não sou uma pessoa corajosa, mas eu passei a acreditar que devia abandoná-lo. E, todavia, neste último ano, preparara-se para outra batalha, a última, pensava eu. Havia algo nele mais intenso, mais agitado do que eu tinha visto antes. Era o modo como murmurava e ria rapidamente, sem motivo algum. Eram os dias que ele ficava sem comer e as noites sem dormir. Até os cadernos de anotações do laboratório passou a guardar num cofre do quarto de dormir, como se não confiasse nem em seus assistentes. Claro que eu estava fatalisticamente certa de que esta sua experiência falharia também. Então, certamente, se falhasse, na sua idade, ele teria de reconhecer que a sua última chance terminara. Sem dúvida, teria que desistir. Assim, decidi esperar o mais pacientemente possível. Mas o caso do obituário no café da manhã surgiu como uma sacudidela. Certa vez, em ocasião semelhante, eu tinha comentado que, pelo menos, ele poderia contar com um certo reconhecimento no seu obituário. Suponho que não tenha sido um comentário muito oportuno, mas meus comentários nunca o são. Eu o fiz por simpatia, para tirá-lo de uma depressão violenta durante a qual eu sabia, por experiência, que ele ficaria ainda mais intolerável. E talvez tenha sido um pouco de inconsciente malevolência também. Honestamente, não o posso afirmar. De qualquer forma, voltou-se totalmente contra mim. O corpo magro agitou-se e as sobrancelhas negras se projetaram sobre os olhos fundos, enquanto gritava para mim em fúria. Mas eu nunca vou ler o meu obituário, até disto eu serei privado. E ele me cuspiu, de propósito. Corri para o meu quarto. Ator que interpreta cada personagem narrado, mas depois de alguns dias durante os quais o evitei completamente, continuamos a nossa fria vida. Nenhum de nós jamais se referiu ao incidente. Agora havia outro obituário. De algum modo, pensava eu, sentada sozinha à mesa do café, eu sentia que era o seu último feito, o ponto culminante do seu prolongado fracasso. Eu sentia que uma crise se estava aproximando e não sabia se devia temê-la ou recebê-la esperançosamente. Talvez, no fundo, eu a aguardasse com ansiedade. Qualquer mudança só poderia ser para melhor. Pouco antes do almoço, ele se dirigiu a mim na sala de estar, onde uma cesta de costura sem importância dava às minhas mãos algo que fazer, enquanto a televisão ocupava a minha mente. Ele disse secamente: "Vou precisar da sua ajuda." Haviam passado 20 anos ou mais desde a última vez que ele dissera alguma coisa parecida, e sem querer o olhei de modo carinhoso. Parecia patologicamente excitado. Tinha um rubor na face, geralmente pálida. "Com prazer, se há alguma coisa que eu possa fazer por você." "Ah, dei um mês de férias aos meus assistentes. Eles vão embora sábado e então eu e você trabalharemos sozinhos no laboratório. Eu estou lhe dizendo agora para que você não assuma outros compromissos para a próxima semana." Hesitei. "Mas, Lancelotti, você sabe que não posso ajudá-lo em seu trabalho. Não entendo." "Eu sei disso", falou com desdém. "Mas você não precisa entender meu trabalho. Você só precisa seguir umas simples instruções, mas segui-las cuidadosamente. O fato é que eu descobri algo finalmente, que me colocará no lugar que me pertence." "Oh, Lancelotti!" disse sem perceber, pois já ouvira aquilo uma porção de vezes. "Ouça-me, sua idiota, e de uma vez por todas tente comportar-se como adulta. Desta vez, conseguir. Ninguém poderá antecipar-se desta vez, porque a minha descoberta está baseada num conceito tão heterodoxo que nenhum físico vivo, exceto eu, é suficientemente gênio para pensar nisso, pelo menos durante uma geração. E quando o meu trabalho explodir no mundo, poderei ser considerado o nome mais importante da ciência em todos os tempos. Estou muito contente com você, Lancelotti.
Eu disse que poderei ser considerado, poderia não ser também. Há muita injustiça na concessão de valor científico. Eu já aprendi isto suficientemente, portanto, não bastará anunciar a descoberta. Se eu o fizer, todos vão se lançar neste campo de estudo e logo serei um simples nome nos livros de história, com a glória dividida por uma porção de João retardatários. Acho que o único motivo para ele me revelar aquilo, 3 dias antes ele podia ter trabalhado em qualquer coisa que tivesse planejado, era que não podia conter-se mais. Ele exultava e eu era a única pessoa suficientemente ignorante para ser testemunha do fato. Pretendo que a minha descoberta seja tão dramatizada que caia sobre a humanidade com estrépito tão fulminante, que em sala alguma outro nome jamais será pronunciado ao lado do meu. Ele exagerava, e eu estava com medo do efeito de outra decepção sua. Não poderia enlouquecê-lo? Mas, Lancelote, por que precisamos aborrecer-nos? Por que não abandonamos tudo isto? Você tem trabalhado demais durante muito tempo, Lancelote. Talvez possamos fazer uma viagem à Europa. Eu sempre quis. Bateu com os pés no chão. Quer parar com essa estúpida cantilena? Sábado, você irá ao laboratório comigo. Dormi muito mal durante as 3 noites seguintes. Ele nunca estivera assim, tão mal. Será que ele já estava ficando louco? Podia ser loucura agora, pensei. Loucura nascida num desapontamento não mais suportável e culminada pelo obituário. Ele mandara seus assistentes embora e agora me queria no laboratório. Nunca me permitira entrar lá antes. Certamente pretendia fazer alguma coisa comigo, usar-me de cobaia para alguma experiência louca ou matar-me imediatamente. Durante as terríveis e assustadoras noites, eu planejava chamar a polícia, fugir, fazer qualquer coisa. Mas, quando chegava o dia, pensava que ele certamente não estava louco, que certamente não faria nenhuma violência comigo. Mesmo o incidente do cuspo não fora verdadeiramente violento, e ele realmente nunca tentara ferir-me fisicamente. Assim, acabei esperando, e no sábado caminhei para o que poderia ser a minha morte, tão docemente como uma galinha. Juntos, silenciosamente, descemos o caminho que conduzia da nossa casa ao laboratório. O laboratório era em si assustador, e o percorri pé ante pé. Mas Lancelote logo disse: "Ora, pare de olhar em redor como se alguma coisa fosse machucá-la. Faça somente o que eu disser e olhe para onde eu mandar. San, Lancelote." Ele me levou para uma pequena sala, cuja porta fora trancada. A sala estava quase obstruída com objetos de aparência muito estranha e com grande quantidade de fios. Para começar, está vendo este recipiente de ferro? Sim, Lancelote. Era um pequeno, porém fundo recipiente, feito de metal grosso enferrujado em alguns lugares do lado de fora. Estava coberto por uma grosseira rede de arame. Apontou para o interior e vi que lá estava um rato branco com as patas dianteiras no lado interior do recipiente e o pequeno focinho na rede de arame, em trêmula curiosidade, ou talvez em ansiedade. Receio ter dado um pulo, pois ver um rato sem esperar é assustador, pelo menos para mim. Lancelote resmungou: "Não vai machucá-la. Agora encoste-se na parede e observe-me." Meus temores retornaram mais fortemente. Estava terrivelmente certa de que de algum lugar um raio luminoso seria disparado e me incineraria, ou alguma coisa monstruosa de metal surgiria e me esmagaria. Ou fechei os olhos, mas nada aconteceu, a mim pelo menos. Ouvi somente um som abafado, como se um fogo de artifício tivesse falhado, e Lancelote me disse: "Então." Abri os olhos. Ele me olhava orgulhosamente. Não entendia nada. "Aqui, não está vendo, sua idiota? Aqui, a cerca de 30 empum do primeiro recipiente, havia outro. Não tinha visto Lancelote colocá-lo ali." "Você está se referindo a este segundo recipiente?" perguntei. "Não é bem um segundo recipiente, e sim uma duplicata do primeiro. Para todos os propósitos comuns, eles são o mesmo recipiente, átomo por átomo, compare-os. Até as marcas de ferrugem são idênticas." "Você fez o segundo pelo primeiro?" "Sim, mas de maneira especial. Normalmente, criar matéria exigiria quantidade proibitiva de energia. Até as marcas de ferrugem são idênticas." "Você fez o segundo pelo primeiro?" "Sim, mas de maneira especial. Normalmente, criar matéria exigiria quantidade proibitiva de energia. Compare-os."
Para criar 1 grama de matéria em duplicata, seria necessária a total divisão de 100 gramas de urânio, mesmo conseguindo-se perfeita eficiência. O grande segredo que descobri é que a duplicação de um objeto num ponto do futuro requer muito pouca energia, se for aplicada corretamente. A essência da descoberta, minha querida, na minha criação de tal duplicata, é que eu consegui efetuar a equivalente viagem no tempo. Era tamanho seu sentimento de triunfo e felicidade que realmente usou uma palavra afetuosa ao falar comigo. Não é formidável, disse eu, pois, para dizer a verdade, estava impressionada. O rato também foi duplicado? Olhei para o interior do segundo recipiente enquanto fazia esta pergunta e levei outro choque desagradável. O recipiente continha um rato branco morto. Lancelot ficou um pouco corado. Esta é uma deficiência. Posso duplicar matéria viva, mas não como matéria viva. Ela volta morta. Oh, que pena! Por quê? Não sei ainda. Acho que as duplicações são completamente perfeitas na escala atômica. Certamente não há nenhum dano visível. As dissecações demonstram isso. Você poderia indagar. Parei de falar quando ele olhou para mim. Julguei que era melhor não sugerir colaboração de nenhuma espécie, pois sabia por experiência que, neste caso, o colaborador conseguiria fatalmente todo o crédito pela descoberta. Lancelot disse ironicamente. Indaguei. Um experimentado biologista realizou autópsias em alguns dos meus animais e nada encontrou. Claro que ele não sabia de onde vinha o animal, e tomei o cuidado de trazê-lo de volta antes que acontecesse alguma coisa que pudesse revelar o segredo. Nem meus assistentes sabem o que tenho feito. Mas para que tanto segredo? Porque eu não posso duplicar seres com vida. Um sutil desacerto molecular. Se publicar meus resultados, alguém poderá descobrir o método de evitar tal desacerto, adicionar seu pequeno melhoramento na minha descoberta básica e conseguir maior fama, porque ele poderia duplicar um homem vivo que poderia dar informações sobre o futuro. Compreendi perfeitamente. Nem era preciso que ele dissesse poderia acontecer. Aconteceria, inevitavelmente. Na verdade, não importa o que fizesse, perderia as honras, disso estava certa. Entretanto, continuou, mais para si do que para mim, não posso esperar mais. Preciso anunciar a descoberta, mas de tal modo que ela seja inexorável e permanentemente associada a mim. Terá que haver um drama tal que no futuro não haverá meio de mencionar viagem no tempo sem mencionar o meu nome, sem importar o que outros homens possam fazer no futuro. Vou preparar este drama, e você vai representar um papel nele. Mas que quer que eu faça, Lancelot? Você será minha viúva. Segurei o seu braço. Lancelot, você quer dizer que... Não posso analisar os sentimentos conflitivos que me transtornaram naquele momento. Ele se desvencilhou de mim rudemente. Só temporariamente. Não estou cometendo suicídio. Vou simplesmente ser conduzido para 3 dias no futuro. Mas você estará morto, então. Somente o eu que for conduzido. O eu real estará tão vivo quanto sempre esteve, como aquele rato branco. Seus olhos deslocaram-se para um mostrador e disse: Ah, tempo zero em poucos segundos. Observe o segundo recipiente e o rato morto. Diante dos meus olhos, o recipiente desapareceu e houve novamente um som abafado. Para onde ele foi? Para lugar nenhum, disse Lancelot. Era apenas uma duplicata. No momento que nós passamos daquele instante de tempo no qual a duplicata foi formada, ela naturalmente desaparece. Era o primeiro rato que era o original, e ele permanece vivo e bem. O mesmo sucederá comigo. O eu duplicata voltará morto. O eu original estará vivo. Depois de 3 dias, nós chegaremos ao instante no qual o eu duplicata foi formado, usando o eu real como modelo e enviado de volta morto. Passado este instante, o eu duplicata morto desaparecerá e o eu vivo permanecerá. Está claro? Parece perigoso. Não é. Assim que o meu corpo aparecer, o médico vai me considerar morto. Os jornais vão noticiar a minha morte. O agente funerário vai se preparar para enterrar o morto.
Então, retornarei à vida e anunciarei como o consegui. Quando isto acontecer, serei mais do que o descobridor da viagem no tempo. Serei o homem que voltou da morte. Viagem no Tempo e Lancelot Stebbins serão publicados tão juntos e tão interligados que nada retirará o meu nome do pensamento da viagem no tempo. Jamais. Lancelot, disse delicadamente, por que nós não somente comunicamos a sua descoberta? Este seu plano é muito complicado. Uma simples comunicação o fará bastante famoso, e então talvez possamos mudar para a cidade. Cale-se, você fará o que eu mandar. Não sei há quanto tempo Lancelot estava pensando nisto tudo até que o obituário realmente lhe trouxe ideias. Naturalmente, não lhe subestima a inteligência. A despeito da sua fenomenal má sorte, não se podia duvidar do seu brilhantismo. Tinha informado aos seus assistentes, antes da sua partida, as experiências que pretendia realizar enquanto estivessem fora. Se eles testemunhassem isso, pareceria perfeitamente natural que ele se tivesse inclinado sobre um determinado grupo de reatores químicos e que teria morrido envenenado por cianeto sob todas as aparências. Portanto, consiga que a polícia entre em contato com meus assistentes imediatamente. Você sabe onde podem ser encontrados. Não quero nenhuma suspeita de assassinato ou suicídio, nada a não ser acidente, acidente natural e lógico. Quero um rápido atestado de óbito do médico e uma rápida comunicação à imprensa. Mas e se eles acharem o seu eu real? Como achariam? Replicou. Se encontra um cadáver, começa-se a procurar pela duplicata viva também? Ninguém vai procurar-me e ficarei silenciosamente na câmara do tempo durante o intervalo. Há facilidades de toalete e posso sustentar-me com sanduíches. Ele acrescentou pesarosamente. Entretanto, vou ter que ficar sem café até o fim. Não posso ter aqui nenhum cheiro inexplicável enquanto estiver supostamente morto. Bem, há bastante água e é somente por 3 dias. Apertei as mãos nervosamente e disse, mesmo se eles encontrarem você, não será a mesma coisa? Haverá um você morto e um você vivo. Era a mim mesma que tentava consolar. A mim mesma tentava preparar para a inevitável decepção. Mas ele voltou-se para mim gritando, não, não será a mesma coisa, absolutamente. Tudo se transformará numa grande fraude que falhou. Ficarei famoso, mas somente como um idiota. Mas, Lancelot, falei cautelosamente, alguma coisa sempre sai errado. Desta vez não. Mas você sempre diz desta vez não, e mesmo assim alguma coisa sempre. Ficou pálido de raiva e as íris dos seus olhos ficaram transparentes. Segurou meu cotovelo e o machucou terrivelmente, mas não ousei gritar. Só uma coisa pode sair errada, você. Se você divulgar o segredo, se você não seguir as minhas instruções exatamente, ele pareceu planejar um castigo. Eu a mato. Desviei a cabeça horrorizada e tentei libertar-me, mas ele agarrou-me firmemente. Impressionava como era forte quando nervoso. Ouça-me. Deu-me muito prejuízo por se tratar de você. Tenho me culpado por ter casado com você, em primeiro lugar, e em segundo, por nunca ter encontrado tempo para me divorciar. Mas agora tenho a minha chance, apesar de você, de transformar a minha vida num amplo sucesso. Se até esta chance você estragar, vou matá-la mesmo. Tinha certeza de que ele o faria. Farei tudo o que você mandar, murmurei, e ele me soltou. Passou um dia com os seus instrumentos. Nunca transportei mais do que 100 gramas, disse calmamente, pensativo. Pensei, não vai dar certo. Como poderá? No dia seguinte, ajustou o dispositivo no ponto onde bastaria eu ligar uma chave. Fez-me praticar com esta chave num circuito desligado por um tempo que me pareceu interminável. Você entende agora? Vê exatamente como deve ser feito? Sim. Então, faça-o quando esta luz piscar, nem um segundo antes. Não vai dar certo, pensei. Sim, retruquei. Tomou a sua posição e permaneceu em impassível silêncio. Usava um avental de borracha sobre o traje de laboratório. A luz piscou e o exercício funcionou, pois liguei a chave automaticamente antes que um pensamento pudesse deter-me, ou mesmo fazer-me hesitar. Por um instante, havia 2 Lancelotes diante de mim, lado a lado. O novo, vestido como estava o velho, porém mais amarrotado. E então o novo desfaleceu e ficou imóvel.
Tudo bem, gritou o Lancelote vivo, deixando o lugar cuidadosamente marcado. Ajude-me, segure-lhe as pernas. Surpreendi-me com Lancelote. Como podia ele, sem hesitar ou mostrar qualquer mal-estar, carregar seu próprio corpo morto, seu próprio corpo de 3 dias no futuro? Ainda assim, ele o levava sob seus braços sem mostrar maior emoção do que se fosse um saco de trigo. Segurei-o pelos tornozelos e meu estômago virou-se com o toque. O sangue ainda estava quente, frescamente morto. Juntos nós o carregamos por um corredor, subimos um lanço de escada, descemos outro corredor e entramos numa sala. Lancelote já tinha arrumada. Uma solução estava borbulhando numa ampola de vidro numa seção fechada, separada por uma porta de vidro móvel. Outro equipamento químico estava preparado, calculado, sem dúvida, para demonstrar uma experiência em progresso. Uma garrafa, com o rótulo de cianeto de potássio, predominava sobre as outras na mesa. Havia um pequeno número de grãos cristalizados perto dela, cianeto, suponho. Cuidadosamente, Lancelote dobrou o corpo morto como se tivesse caído do banco. Colocou grãos cristalizados na mão esquerda do corpo e mais ainda no avental de borracha. Finalmente, um pouco no queixo do cadáver. Vão morder a isca, murmurou. Um último olhar ao redor e disse: tudo bem agora. Volte para casa e chame o médico. Pira que veio aqui para trazer-me sanduíche, pois eu trabalhara durante o almoço. Aí está. E mostrou-me um prato quebrado e um sanduíche no chão, no lugar, presumivelmente, em que eu o deixaria cair. Grite um pouco, mas não exagere. Não foi difícil para mim gritar quando chegou a hora, nem chorar. Eu estava com vontade de fazer ambas as coisas há dias, e agora foi um alívio desabafar. O médico comportou-se exatamente como Lancelote previra. A garrafa de cianeto foi virtualmente a primeira coisa que observou. Franziu as sobrancelhas. Meu Deus, Sra. Stebbins, ele era um químico descuidado. Acho que sim, respondi, soluçando. Ele não devia estar trabalhando, mas os seus 2 assistentes estavam de férias. Quando um homem trata cianeto como se fosse sal, o médico balançou a cabeça de modo grave e moralista. Agora, Sra. Stebbins, terei que chamar a polícia. É envenenamento acidental com cianeto, mas é morte violenta. E a polícia? Sim, chame a polícia. Depois, quase que bati em mim mesma por ter mostrado avidez tão suspeita. A polícia veio, e com ela um médico legista que se lamentou ao ver cristais de cianeto na mão, avental e queixo do morto. Os policiais estavam completamente desinteressados. Perguntaram apenas questões de rotina referentes a nomes e idades e se eu podia organizar os preparativos do funeral. Disse que sim e foram embora. Então liguei para os jornais e 2 agências de informação. Disse que pensara que iriam colher notícias da morte dos registros policiais e que esperava que não realçassem o fato de que meu marido era um químico descuidado, com a aparência de alguém que esperava que nada de mal fosse dito do morto. Acima de tudo, continuei, ele era mais um físico nuclear do que um químico, e eu tinha pressentido recentemente que ele poderia estar às voltas com algum problema. Segui exatamente as instruções de Lancelot, e isso também deu certo. Um físico nuclear com problemas? Espiões? Agentes inimigos? Avidamente os repórteres começaram a chegar. Eu lhes dei uma descrição juvenil de Lancelot e um fotógrafo tirou fotos dos laboratórios. Levei-os para as salas principais para tirarem mais fotos. Ninguém, nem os policiais nem os repórteres, fez perguntas sobre a sala trancada, nem mesmo pareciam notá-la. Dei-lhes uma boa quantidade de matéria profissional e bibliográfica que Lancelot deixara pronta comigo, e contei-lhes vários casos a fim de demonstrar uma combinação de humanidade e brilhantismo. Em tudo tentei ser perfeita, e assim mesmo não me sentia confiante. Alguma coisa falharia, alguma coisa. E quando isto acontecesse, sabia que ele me culparia, e desta vez prometera matar-me. No dia seguinte, trouxe-lhe os jornais. Leu-os repetidas vezes com os olhos brilhando. Ele ocupara a metade da primeira página do New York Times. The Times pouco se referiu ao mistério da sua morte, assim como o AP. Porém, um dos tabloides dera em manchete na primeira página: Morte misteriosa de sábio atômico. Ele riu alto ao dar com o cabeçalho, e quando acabou de ler todos os jornais, voltou ao primeiro. Olhou-me rudemente. Não vá, ouça o que eles escreveram. Já os li, Lancelote. Ouça, estou lhe dizendo.
Leu cada um em voz alta para mim, demorando-se nos elogios do morto, e disse-me, cheio de satisfação: "Você ainda acredita que alguma coisa falhará?" Falei, hesitante. "Se a polícia voltar para perguntar por que eu pensava que você estava com problemas?" "Você foi bastante imprecisa. Diga-lhes que teve pesadelos." "Quando decidirem fazer investigações mais detalhadas, se o fizerem, será tarde demais." Na verdade, tudo dava certo, mas eu não podia esperar que continuasse assim. Todavia, a mente humana é extraordinária, persiste em ter esperanças mesmo quando não as pode ter. "Lancelote, quando tudo isto terminar e você ficar famoso, realmente famoso, então, depois disso, certamente você poderá aposentar-se. Poderemos voltar para a cidade e viver tranquilamente. Você é uma imbecil. Não percebe que, se for reconhecido, preciso continuar? Os jovens afluirão a mim. Este laboratório tornar-se-á um grande instituto de investigação do tempo. Tornar-me-ei uma legenda durante toda a vida. Erguerei minha grandeza tão alto que ninguém jamais conseguirá ser senão um anão intelectual comparado a mim." Levantou-se na ponta dos pés, com os olhos brilhando, como se já visse o pedestal no qual seria erguido. Tinha sido a minha última esperança de algumas partículas de felicidade pessoal, que já era bem pequena. Suspirei. Pedi ao agente funerário que o caixão com o cadáver ficasse no laboratório antes do enterro na cripta dos Stebbins, em Long Island. Pedi que não fosse embalsamado, oferecendo, para guardá-lo, uma grande sala refrigerada ajustada para 4,5 graus Celsius. E também que não fosse removido para a agência funerária. O agente funerário trouxe o caixão para o laboratório com visível desaprovação. Sem dúvida, isso refletiria na conta. A minha explicação de que eu o queria perto de mim por um último período de tempo e que seus assistentes tivessem a chance de ver o corpo era esquisita e parecia suspeita. Entretanto, Lancelot tinha sido claro no que eu devia dizer. Logo que o cadáver foi exposto, com a tampa do caixão ainda aberta, foi ver Lancelot. "Lancelot, o agente funerário não gostou." "Acho que ele suspeita que alguma coisa estranha está acontecendo." "Ótimo", disse Lancelot com satisfação. "Mas nós só precisamos esperar mais um dia. Nada será mais do que mera suspeita antes disso. Amanhã de manhã, o corpo desaparecerá, ou deverá desaparecer." "Você quer dizer que pode ser que não? Eu sabia disso, eu sabia disso." "Poderá haver demora ou antecipação. Nunca transportei nada tão pesado, e não estou certo de quão exatas estão as minhas equações. Fazer as observações necessárias é uma razão para eu querer o corpo aqui e não numa sala funerária." "Mas, numa sala funerária, desapareceria diante de testemunhas." "E aqui você pensa que eles suspeitarão de fraude?" "Naturalmente." Parecia divertir-se. "Eles dirão: por que ele mandou seus assistentes embora? Por que realizou experiências que qualquer criança podia realizar e ainda morreu ao realizá-las? Por que o cadáver desapareceu sem testemunhas?" dirão. "Não tem nada a ver com esta história absurda de viagem no tempo. Ele ingeriu drogas para ficar em transe cataléptico e os médicos foram logrados." "Sim", disse eu desanimada. "Como é que ele pensou naquilo tudo?" E, continuou, quando eu insistir que descobri a viagem no tempo e que indiscutivelmente fui considerado morto e que não estava vivo absolutamente, os cientistas ortodoxos denunciar-me-ão veementemente como autor de uma fraude, já que, em uma semana, me terei tornado um nome familiar para todos os homens da Terra, não se falará de outra coisa. Oferecer-me-ei para fazer uma demonstração de viagem no tempo diante de qualquer grupo de cientistas que quiser assisti-la. Oferecer-me-ei para fazer a demonstração através de um circuito internacional de televisão. Pressões populares forçarão os cientistas e as redes de televisão a dar consentimento. Não importa se o público assistir à espera de um milagre ou de um linchamento. Eles assistirão, e então terei sucesso, e quem em ciência terá alcançado um ponto mais transcendente em sua vida. Fiquei deslumbrada por um momento, mas algo imutável dentro de mim dizia: extenso demais, complicado demais, alguma coisa falhará.
Naquela noite, os seus assistentes chegaram e tentaram ficar respeitosamente tristes na presença do cadáver. Mais 2 testemunhas para jurar que tinham visto Lancelot morto. Mais 2 testemunhas para confundir o caso e ajudar a somar sucessos para Lancelot alcançar o seu alvo estratosférico. Às 4 da manhã do dia seguinte, estávamos na sala refrigerada, enrolados em casacões e esperando o momento zero. Lancelot, altamente agitado, continuava conferindo os instrumentos e fazendo não sei o que com eles. O computador de mesa estava trabalhando constantemente, embora eu não possa explicar como ele fazia com que os dedos gelados manejassem as chaves. Eu, por mim, sentia-me mal. Havia o frio, o cadáver no caixão, a incerteza do futuro. Ficamos lá o que parecia uma eternidade e finalmente Lancelot disse: vai dar certo, como foi previsto. No máximo, o desaparecimento ocorrerá com 5 minutos de atraso, e isto quando 70 quilogramas de massa estiverem envolvidos. Minha análise das forças crônicas é magistralmente precisa. Sorriu para mim e também para o seu próprio cadáver, com o mesmo entusiasmo. Notei que o seu traje de laboratório, que ele usara permanentemente nestes 3 dias, até dormindo, tenho certeza, tinha ficado amarrotado e meio esfarrapado. Estava parecido com o do segundo Lancelot, o morto, quando ele apareceu. Lancelot pareceu ler meus pensamentos, ou talvez apenas o meu olhar, pois ele olhou para o seu traje e disse: ah, sim, é melhor eu colocar o avental de borracha. Meu segundo eu o estava usando quando apareceu. Como? Se você não o vestiu? Perguntei calmamente. Devo tê-lo vestido. Era uma necessidade. Alguma coisa deve ter me lembrado. Do contrário, como ele podia aparecer? Seus olhos contraíram-se. Você acha que algo falhará? Não sei, resmunguei. Você não acha que o corpo não desaparecerá ou que eu desaparecerei no seu lugar? Nada respondi, e ele disse, quase gritando: será que você não percebe que finalmente a minha sorte mudou? Será que você não percebe quão tranquilamente e de acordo com o plano está tudo correndo? Eu serei o maior homem da história. Vamos, esquente água para o café. Estava repentinamente calmo novamente. Servirá de comemoração quando a minha duplicata nos deixar e eu voltar à vida. Não tomo café há 3 dias. Era apenas café instantâneo, o que ele empurrou em minha direção, mas, depois de 3 dias sem café, serviria. Eu acendi o fogão do laboratório com os dedos frios, até que Lancelot me empurrou rudemente para o lado e colocou uma vasilha de água no fogo. Vai demorar pouco, disse ele girando o controle para máximo. Olhou para o seu relógio e depois para vários mostradores na parede. Minha duplicata desaparecerá antes da água ferver. Caminhou para o lado do caixão. Hesitei. Venha, disse ele autoritariamente. Fui. Ele abaixou o olhar em direção à duplicata com prazer infinito e esperou. Nós 2 esperamos olhando para o cadáver. Houve um som abafado e Lancelot gritou. Menos de 2 minutos atrasado. Sem deixar qualquer mancha ou sinal, o corpo desapareceu. O caixão aberto continha uma porção de roupas. As roupas, naturalmente, não eram as que a duplicata vestia. Eram roupas reais e permaneceram reais. Lá estavam elas agora. Roupa branca debaixo de camisa e calça, camisa debaixo de gravata, gravata debaixo do paletó. Os sapatos estavam virados, com as meias dependuradas. O corpo desaparecera. Eu ouvi a água fervendo. Café, pediu Lancelot. Primeiro café, depois chamamos a polícia e a imprensa. Preparei o café para ele e para mim. Dei-lhe a dose de açúcar costumeira, nem de mais, nem de menos. Mesmo nessas condições, quando pela primeira vez eu estava certa de que ele não ligaria, o hábito foi forte. Tomei um gole do meu café, que eu usava sem açúcar e sem leite, como de costume. Seu calor foi bem recebido. Ele mexeu o café. Tudo, disse ele delicadamente, tudo o que eu esperei na vida. Levou a xícara aos lábios triunfante e bebeu. Aquelas foram as suas últimas palavras. Agora que tudo terminara, senti uma certa agitação. Despi-o e coloquei nele as roupas da mortalha. Consegui levantar o corpo e colocá-lo no caixão. Cruzei-lhe os braços sobre o peito como estavam antes.
Depois, eu joguei todos os vestígios de café na pia da sala exterior e lavei o açucareiro. Lavei-o repetidas vezes até que todo o cianeto, que eu colocara no lugar do açúcar, desapareceu. Levei o seu traje de laboratório e outras roupas para um cesto onde eu tinha guardado as da duplicata. As roupas do segundo tinham desaparecido, claro, e coloquei as do primeiro lá também. Em seguida, esperei. Ao anoitecer, tinha certeza de que o cadáver estava suficientemente frio e chamei os agentes funerários. Por que eles desconfiariam? Eles esperavam um cadáver e lá estava um cadáver. O mesmo cadáver. Realmente o mesmo cadáver. Realmente o mesmo corpo. Ele tinha até cianeto como o primeiro. Eu imaginei que eles pudessem notar a diferença entre um corpo morto há 12 horas e outro há 3 dias e meio, mesmo sob refrigeração. Mas por que eles pensariam em observar? Eles não o fizeram. Fecharam o caixão, levaram-no e enterraram-no. Foi o crime perfeito. Na verdade, já que Lancelot estava legalmente morto quando o matei, tenho dúvidas, literalmente falando, se foi realmente um assassinato. Claro que não pretendo consultar nenhum advogado sobre isso. Agora minha vida é tranquila, pacífica e feliz. Vou ao teatro, tenho amigos agora, e vivo sem remorsos. Na verdade, Lancelot jamais receberia honras pela viagem no tempo. Um dia, quando a viagem no tempo for descoberta novamente, o nome de Lancelot Stebbins descansará em estígia, escuridão irreconhecível. E eu dissera-lhe que, quaisquer que fossem seus planos, ele terminaria sem honras. Se eu não o tivesse matado, outra coisa qualquer lhe teria estragado o plano, e então me teria matado. Não, eu vivo sem remorsos. Na verdade, perdoara tudo a Lancelot, tudo menos o momento em que me cuspiu. É deveras irônico que ele tivera um momento feliz antes de morrer, um presente que poucos conseguiriam e, acima de tudo, saboreou-o. Apesar do seu grito, quando me cuspiu, Lancelot acabou lendo seu próprio obituário.